Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre Jesus, digna-te abençoar-nos na condição de humildes aprendizes do teu Evangelho. Faze que os lares terrenos sejam presididos pelos sentimentos de conciliação e de fraternidade. Sabemos que é no recôndito sagrado do agrupamento familiar que nos encontramos para ajustamentos, às vezes difíceis, com os companheiros de lutas do passado. Mas é mesmo para os lares que suplicamos as tuas bênçãos na redenção de nossos esforços, já que somos ainda transgressores das supremas leis, mesmo conscientes de sua suprema justiça e sabedoria. Sê conosco, mestre amigo, guia incomparável de agora e de sempre. Nos lares e com as pessoas de boa vontade, mais um Sementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Muito bom dia para você, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Diretor de áudio e sonoplastia. Iniciamos com os espíritos superiores respondem. Vamos hoje à questão número 803 de O Livro dos Espíritos. A pergunta: todos os homens são iguais perante Deus? A resposta: sim. Todos tendem ao mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. Com isso, dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. O programa Sementeira Cristã se enriquece hoje com a presença do nosso confrade Cassiano Ricardo Pimentel, que recebemos com alegria, Cassiano, na condição de amigo, convidado para um bate-papo esclarecedor. Requisitado expositor e dirigente espírita, na entrevista de hoje, o Cassiano Pimentel responderá perguntas sobre o tema O Espiritismo e os Desafios do Terceiro Milênio. Bom dia, Cassiano. Bom dia, Nara, bom dia, Eurípides, Luiz Gabriel, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Prazer para nós. Cassiano, o que a doutrina espírita entende por terceiro milênio? Então, Eurípides, esse tema é um tema que ele está diretamente ligado à expectativa que as pessoas, principalmente os espíritas, têm em relação às mudanças que nós tanto comentamos e falamos aí que estão chegando, né, no planeta, né, o planeta deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração. E quando nós falamos nessas mudanças, muitas pessoas alimentam uma ilusão achando que o terceiro milênio será um terceiro milênio de milagres, né, de mudanças que virão do exterior para o interior do planeta e das nossas vidas. Isso não é uma verdade, uma realidade. Na verdade, o Espiritismo entende que o terceiro milênio é uma continuação do segundo, apenas com o fato de que é um momento de grandes oportunidades para nós fazermos as transformações necessárias, seja no planeta, como principalmente e primeiramente nos nossos íntimos, né? No nosso mais profundo sentir. Né? Então, portanto, é um momento, o terceiro milênio, é um momento de grandes oportunidades para as transformações necessárias, para que nós possamos participar das transformações que automaticamente ocorrem no planeta, mas que são movidas pelas nossas ações e pelas nossas atitudes.
E a seu ver, então, quais são os grandes desafios da doutrina espírita ou que a doutrina espírita tem pela frente? Olha, Nara, eu vou copiar o que o Raul Teixeira falou a respeito disso. Ele abordando sobre esse tema num congresso nacional, ele disse que o grande desafio da doutrina espírita é fazer com que ela seja introduzida nas almas dos espíritas, porque no cérebro já está, né? Então é necessário que seja introduzida na alma dos espíritos, dos espíritos. Por que isso? Para que nós possamos vivenciá-la e realmente colocá-la em prática. Porque hoje, de uma maneira geral, obviamente que a gente não pode dizer de forma absoluta, mas hoje as pessoas têm, os espíritas, têm conhecimento da doutrina dos espíritos, têm conhecimento dessa realidade intrínseca na existência do plano espiritual e do plano material e o que é que nós estamos fazendo aqui e quais são os nossos compromissos e necessidades. Mas tem dificuldade de praticar, tem dificuldade de colocar em prática e de fazer com que o seu dia a dia seja realmente transformador. Então, portanto, o maior desafio que o Espiritismo tem é de fazer que, primeiramente, o conteúdo da doutrina entre nas almas dos espíritas, porque no cérebro já está, no conhecimento já está. Então, Cassiano, a evangelização pode ser a saída. A evangelização ensinada nas casas espíritas pode ajudar, potencializando os ensinamentos. E como evangelizar em sala de aula sem ser piegas, abordando temas como valor à vida e saúde, tão importantes e deturpados no terceiro milênio? Pois é, Eurípides, essa é uma questão muito, muito importante. Nós teríamos que nos aprofundar bastante nessa resposta, porque no meu ponto de vista, nós estamos distantes da realidade do mundo. A doutrina espírita ela é um instrumento de conhecimento muito grande, muito vasto, que pode ser uma bússola, pode ser um grande orientador na vida das pessoas, mas ela peca, não a doutrina, mas o movimento espírita, né? A doutrina é intocável. O movimento espírita, ele peca por se ausentar ou se omitir perante as grandes questões do planeta e da vida. Então eu acho que a evangelização, a mocidade espírita são espaços e momentos extremamente importantes para a doutrina espírita, para ela se fazer profundamente introduzida na alma das pessoas, dessas pessoas que poderão fazer a diferença na transformação do planeta, da sociedade no amanhã. Entretanto, o movimento espírita peca em se omitir e não ter coragem de discutir os reais problemas do mundo contemporâneo. O que nós vivenciamos dentro das casas espíritas? Nós vivenciamos muitas vezes um estudo e uma prática contemplativa. Contempla-se os ensinamentos dos espíritos sem trazer esse ensinamento para a realidade do dia a dia das pessoas. E aí como é que nós fazemos transformação? Se nós vivemos um mundo de provas e expiações, onde cada um de nós tem compromissos assumidos em função dos débitos nossos do passado, como é que nós vamos nos omitir perante o que ocorre com cada um de nós, porque é a mais pura realidade da existência? Se eu sou um drogado, se eu sou um agressivo, um homem violento, um desrespeitador do meio ambiente, desrespeitador das mulheres, se eu sou tudo isso, como é que eu posso permitir, ou como é que eu posso me omitir, melhor dizendo, perante esse fato quando eu estudo a doutrina espírita? Como é que a doutrina espírita dentro da casa espírita não quer discutir homossexualismo, não quer discutir política, não quer discutir aborto? Não a doutrina, repito mais uma vez, o movimento espírita, né? A doutrina não tem problema, muito pelo contrário. Então, portanto, eu acho que a evangelização, os estudos na mocidade espírita, são oportunidades enormes para que nós possamos trazer o espírito encarnado, né, perante a sua realidade. E para que nós possamos realmente fazer com que a doutrina espírita, porque ela tem conteúdo suficiente para isso, possa ser transformadora, possa ser um instrumento real de transformação. Porque senão nós estaremos apenas discutindo assuntos contemplativos, como se a mudança para aquilo que Cristo anunciou fosse uma questão dele vir aqui novamente e fazer. Não, ele já anunciou
já nos trouxe os instrumentos e cabe a cada um de nós executarmos nas nossas vidas essas transformações. E para isso, nós temos que encarar a realidade da vida. E a realidade da vida é cheia de problemas. Aliás, eu digo aqui, eu faço um parênteses, para dizer que esse não é um problema só do movimento espírita, não. Todas as religiões, todos os movimentos filosóficos espiritualistas pecam pelo mesmo erro, porque querem fazer uma discussão contemplativa, enquanto que nós temos que fazer uma discussão realista, pegando os pontos reais e verdadeiros da sociedade atual e fazer a partir daí uma discussão séria, à luz dos ensinamentos de Cristo. Então, Cassiano, mas quando a pessoa é trabalhada no aspecto moral da sua vida, dos conceitos e etc., ela não está preparada para essa realidade. Ela está preparada para essa realidade. Você falou uma coisa correta. Quando a pessoa é preparada para os aspectos reais da vida. Eu falo assim, para o lado moral, Exatamente. ela é preparada moralmente. Exatamente. Mas Então, quantas são preparadas moralmente para entender o que ocorre consigo e daí passar a fazer uma transformação íntima? Essa é a questão. Porque o que eu estou querendo dizer, vamos ser um pouco mais prático. Quando você discute aborto, por exemplo, eu, por princípio, sou radicalmente contra o aborto. Cassiano é radicalmente contra o aborto, porque eu entendo, pelo próprio ensinamento que os Espíritos nos traz, que no momento da concepção já existe vida. Então, portanto, o aborto é um assassinato, correto? Dessa maneira eu compreendo, eu, Cassiano. Agora, eu, enquanto homem vivente na sociedade atual, eu não posso me omitir perante essa discussão. E eu tenho que discutir o assunto do aborto, porque enquanto eu me omitir, existem dezenas, milhares, centenas de meninas morrendo por falta de atendimento, de orientação, de educação, de amparo. E a lei trabalhando para legalizar, né? Exatamente. Então, portanto, eu citei apenas um exemplo de vários problemas que a sociedade atual possui. Apenas uma questão. Mas como esse, tem tantos outros problemas, drogas, homossexualismo, questões que precisam ser francamente conversadas e discutidas. Porque, afinal de contas, faz parte do processo de depuração do espírito. Nós não estamos aqui para nos depurar. Nós não estamos aqui para trabalhar as nossas tendências negativas e potencializar as nossas tendências positivas. Então, tendências negativas todos nós temos. Senão nós não estaríamos aqui, né? Senão nós estaríamos em um outro plano existencial. E se nós estamos aqui, nós temos que fazer da doutrina espírita um instrumento potente de transformação e de mudança, através da discussão franca. Você pega a questão política, que é um tema a qual eu estou muito ligado. As casas espíritas não se permitem a discussão política, como se a política da sociedade estivesse distante da realidade daqueles que são membros da casa espírita. Né? E como se Cristo não tivesse feito política o tempo todo, porque ele fez a política da transformação. E a política dos homens tem que ser política de transformação também. Né? Então, como é que nós... E uma coisa irônica que eu vejo, mas me permitam me ater um pouquinho mais nesse tema, é que eu vejo espíritas, muitos líderes de casas espíritas, coordenadores de casas espíritas, que não admitem de maneira alguma que se discuta política na casa espírita. Mas nas redes sociais estão lá postando ironias, gozações, piadinhas, brincadeiras, agressões, às vezes até para políticos que aí estão. Esses mesmos espíritas que se negam a discutir política dentro da casa espírita, e eu não digo discutir política partidária, eu digo discutir política social. É diferente, hein? Política partidária é outra coisa. Política social não, faz parte da transformação da sociedade. Essas pessoas que se negam a discutir políticas sociais dentro da casa espírita estão fazendo piadinhas políticas nas redes sociais. Então, portanto, é uma hipocrisia, uma incoerência. Então, esses são desafios que nós temos. Talvez, Cassiano, as pessoas não permitem isso. Talvez, né? Uma conjectura aqui. Que é porque não tem condições de lidar com isso. Não é? Seria, pode ser. Então, é preferível não discutir, né? Agora, o espírito, ele tem um plano reencarnatório, ele realiza um planejamento para vir, né? E para realizar a sua evolução.
E como esse plano, assim, até que onde a genética influi no plano reencarnatório do espírito e até, vamos dizer assim, a liberdade de ação dele depois, né, no sentido de cumprir esse plano. Nara, eu acho muito legal essa questão da genética e de todo o avanço da ciência. E graças a Deus, felizmente, nós espíritas, nós temos muita tranquilidade para transitar nessa questão do avanço da ciência. Porque a doutrina espírita, ela se fundamenta, no tripé da doutrina espírita está a ciência como uma parte importantíssima, né? Na questão das mudanças, aí, dessa discussão toda da genética, da ciência, do avanço da ciência, na verdade uma consequência do merecimento nosso, né? Tudo que nós descobrimos aqui em termos de ciência, os espíritos já disseram isso para nós por diversas vezes, já existe no plano espiritual. Na verdade, nos é trazido as inovações tecnológicas, e principalmente na questão da genética, na medida em que nós vamos nos tornando aptos a receber e a merecer isso. Ou seja, na medida que nós vamos nos melhorando, nós vamos nos fazendo por merecer os avanços da genética, os avanços da ciência e da medicina. E isso é meritório realmente, é ótimo isso. Porque, na verdade, Deus permite que nos chegue tudo aquilo que melhora a nossa vida na medida em que nós já merecemos. Então nós não temos que ter medo das questões da genética, não. A genética, os estudos da genética, eles estão chegando e aparecendo para nos beneficiar, porque é um mérito que nós temos, né? Ou seja, nós teremos nesse processo de transformação do planeta, nós teremos vidas mais longas encarnadas. E essas vidas mais longas serão com qualidade. E para ter qualidade, a ciência vai contribuir, vai nos ajudar. Então, portanto, todo o avanço da medicina é, na verdade, uma concessão divina, graças ao mérito que nós vamos recebendo na medida em que vamos evoluindo espiritualmente. Então é muito tranquilo isso. Isso é muito tranquilo e muito positivo. E é uma realidade aí do terceiro milênio, correto, né? Correto. A expectativa de vida já está na casa dos 78 anos. Vamos chegar a 150? Tranquilamente. Tranquilamente. Eu li recentemente uns estudos a respeito disso, em que dizem que, porque, veja, na medida que o planeta vai se transformando, as encarnações, porque nós estamos vendo um fato real, as oportunidades de reencarnação estão se reduzindo, né? A não ser em alguns países, em algumas partes do planeta, onde ainda existe muita miséria e faz parte da própria necessidade kármica de certos espíritos reencarnarem em lugares como esse, que ainda existe um índice de natalidade grande. Mas na maior parte do planeta, o índice de natalidade está reduzindo. Isso significa, na prática, o quê? Uma redução das oportunidades de reencarnação, né? As gerações mais novas querem ter um filho, 2 filhos no máximo, e alguns nem querem ter filhos. Uhum. Então isso tudo significa uma redução de oportunidades de reencarnação. Portanto, os espíritos que reencarnarem, para aproveitarem essa transição, vão ter que ficar mais tempo aqui. Então vão ter que ter encarnações mais longas. E a ciência está vindo para contribuir com esse processo. Veja como tudo é perfeito na obra de Deus. Tudo é perfeito na obra. Tudo é, sabe, o planeta vai transformando, vai tirando daqui aqueles espíritos que não estiverem adequados a continuarem nesse novo momento, né, de evolução espiritual do planeta, e quem aqui ficar vai ter que ter a oportunidade de aproveitar melhor a sua encarnação, né? E aí a ciência contribui para isso. E se reencarna no Brasil, com certeza o compromisso é maior. Esse país aquilo é a pátria do Evangelho, com certeza, para aprender a pregar o Evangelho. Cassiano, no futuro a tendência será que todos se tornem espíritas? O espiritismo será uma religião mundial? Ou as religiões evoluirão a ponto de se tornarem todas bem parecidas? Olha, essa questão é uma questão muito importante, porque é o que é a expectativa de muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm essa expectativa de que o espiritismo será, entre aspas, a religião de todo o planeta. Não, isso não vai acontecer, né? Eu particularmente não acredito de maneira alguma nisso, e o próprio Kardec também, não me recordo agora em que pergunta, o Kardec faz esse questionamento para os espíritos e eles respondem afirmativamente que não. Né? Ou seja, não há essa possibilidade. O que eu entendo, e baseado no que eu já li a respeito disso, eu posso dizer, é que todas as religiões, e assim como a ciência,
todas elas buscam as explicações quanto à nossa origem e respostas aos diversos porquês que nós temos, né? Há tantas perguntas que nós temos sobre a existência, sobre a vida. Então eu acho que como a base da origem nossa está nas leis de Deus, e como o Espiritismo se baseia nas leis de Deus, eu acredito que as religiões e a ciência, automaticamente, no seu tempo certo, cada uma delas, encontrará essas respostas que o Espiritismo já encontrou. Então, na verdade, não é o Espiritismo será a religião de todo o planeta, mas eu acredito que toda a crença espiritual ou espiritualista do mundo vai convergir para a mesma base, para a mesma origem, que é a origem que o Espiritismo hoje tem. Então não é o Espiritismo se transformando na grande religião, mas todas as religiões se aproximando da mesma base que o Espiritismo hoje acredita e defende, né? Se sustenta. O Espiritismo veio reviver os ensinos de Jesus. Então, será que essa penetração dos conceitos espíritas no sentimento humano se dará mais pelas experimentações, fenômenos mediúnicos, que é uma característica da nossa doutrina, ou seja, por uma complementação através de explicação dos ensinamentos de Jesus? Como será esse processo? Olha, isso é uma outra coisa que as pessoas comentam muito, né? A gente sempre tem essa oportunidade de debater essa questão do cristianismo, né? Por que o cristianismo tem uma dificuldade muito grande de entrar hoje numa boa parte dos planetas, dos países do planeta, né? Realmente, nós temos que pensar de uma outra maneira. Nós todos sabemos que Jesus é o governador do planeta. E nós todos sabemos que de tempos em tempos, mensageiros de Jesus chegam à Terra e vão sendo levados para diversas regiões do planeta, exatamente para poder levar da sua maneira, respeitando a cultura daqueles povos, os ensinamentos que já eram e que são difundidos por Cristo, né? Então, portanto, na verdade, se nós pegarmos Buda, se nós pegarmos o próprio princípio do islamismo, os próprios ensinamentos do islamismo, do judaísmo, todos lá nós vamos ver os ensinamentos de Cristo. Então, na verdade, o que existe? Nós não podemos dizer que nós seremos, que o cristianismo é espírita, né? Não. Todas as religiões, elas têm o fundamento do cristianismo. Todas as religiões, porque todas elas foram preconizadas, foram difundidas pelos mensageiros do Cristo. Mesmo com outros nomes, né? Mesmo com outros nomes. Então, o que nós veremos a cada dia que passa, aí que está o detalhe, é essa convergência em torno dos mesmos ensinamentos. Porque a realidade, as leis naturais, elas são as mesmas. Então o homem vai, na medida em que vai se evoluindo, o homem vai se reencontrando com os ensinamentos de Cristo e ao mesmo tempo se integrando com as demais filosofias religiosas, espiritualistas que o mundo afora existe. Porque são todas oriundas de um mesmo pensamento, que é do pensamento de Cristo, difundidas através dos seus mensageiros. Então Cristo está presente. O Cristo, ele paira sobre todas as nações. A importância de Cristo é maior do que qualquer Ele é o governador da Terra. Ele é o governador da Terra, né? E ele usa dos seus mensageiros para difundir os seus pensamentos, o seu amor. Mas e os fenômenos mediúnicos? Mas não responde ainda não. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Os fenômenos mediúnicos, a gente ouve muito falar assim, se o homem se calar, as pedras falarão. Alguns até interpretam assim, que seriam os túmulos se levantando, né, para os espíritos falarem. Você responde depois, se isso também terá força. Para o nosso intervalo de programa. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870.
Anchieta. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16-3723-2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita, fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Nós estamos recebendo Cassiano Pimentel para uma entrevista e fizemos uma pergunta, né? Da penetração dos conceitos espíritas não poderiam atingir a nossa humanidade através do fenômeno mediúnico, que é prova, né, de forma cabal tudo isso. Olha, Nara, eu acho que é muito importante os fenômenos mediúnicos. Eu acho que eles, num primeiro momento, assim como aconteceu com Kardec lá atrás, quando ele começou a trabalhar a codificação da doutrina e a fazer as pesquisas, mas com um ponto de vista científico, né, com um olhar científico, eu acho que os fenômenos mediúnicos contribuem muito para que as pessoas comecem a se despertar para uma outra realidade, a realidade do espírito, né, e não só da matéria. Quando você vai fazer uma cirurgia espiritual, quando você vai fazer um tratamento espiritual e ver retorno naquilo, você realmente, as pessoas são levadas a questionar de alguma maneira o porquê que aquilo aconteceu, como é que aquilo aconteceu. Mas, entretanto, apesar dos fenômenos mediúnicos serem extremamente importantes, eles não se bastam. Porque não adianta eles ocorrerem e acontecerem se não houver uma visão crítica sobre eles que leve a um entendimento deles. Por que acontece isso? Então, portanto, eu concordo plenamente com você que os fenômenos mediúnicos são importantes, são extremamente importantes, mas entra aí o papel da doutrina explicando-os, mas explicando-os de maneira a despertar naquela pessoa que teve a presença do fenômeno mediúnico, que teve o contato com o fenômeno mediúnico, essa realidade maravilhosa do espírito, né? Essa realidade do espírito as pessoas precisam entender. E o fenômeno mediúnico, sem sombra de dúvida, pode contribuir muito para esse despertar de consciência. Cassiano, alguns espíritas acreditam que a figura de Jesus é um impeditivo para que o espiritismo seja levado a países do Oriente sem tradição cristã, como China, Índia e Japão. Como equacionar esse dilema, já que temos uma das obras básicas baseada nos ensinamentos do Cristo? Isso está mais ou menos ligado ao que nós conversamos antes do intervalo, né? Na verdade, a figura de Jesus ela sobrepaira sobre todas as nações, né, e todos os povos do mundo. Então nós sabemos que, muito embora ele não seja conhecido, né, como indivíduo e nem como uma doutrina entre muitos desses países que você citou, na verdade ele está presente nesses países através dos mensageiros que lá são líderes religiosos, líderes espirituais, né, que são na verdade os seus mensageiros. Então eu acredito que é uma questão de tempo para que o conhecimento do Cristo seja conhecido dessa maneira e com essa maior clareza. Né? Na medida em que os povos evoluírem, que os espíritos que habitam esses povos, que nada mais nada menos somos nós mesmos, né? que migramos aí durante as encarnações, né? Que à medida que isso for acontecendo, nós vamos tendo uma aproximação com o conhecimento do Cristo. Então, portanto, na verdade, nós somos cristãos espíritas, correto? Mas nós vamos ter amanhã, futuramente, budistas espíritas, vamos ter o judaísmo espírita, o islamismo espírita, todos essas religiões tendo conhecimento
tendo contato, conhecimento e a noção da realidade espiritual, que se aproxima ao que Jesus nos ensina. Então, portanto, eu não vejo muito problema não. Acho que é uma questão de tempo, porque os espíritos que habitam esses povos somos nós mesmos, né, que vamos aí mudando de situação geográfica de tempos em tempos, né? Comenta um pouquinho para nós, então, aquela frase de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, é lógico, é por aí mesmo. Eu acho que conhecereis a verdade. O que os espíritos mais nos chamam a fazer? A estudar. Aliás, eu ia terminar a minha palestra dizendo exatamente sobre isso. Exatamente, você está antecipando a minha fala, mas eu ia dizer o seguinte, que o grande desafio dos espíritas no terceiro milênio é aprender a gostar de estudar. É aprender a gostar de estudar. É o grande desafio nosso do terceiro milênio. Então, quando nós estudamos, quando nós abrimos a nossa percepção para o que acontece na existência ao nosso lado, nós adquirimos informação e conhecimento e dessa maneira nós nos tornamos libertos. Nós nos tornamos livres. Só o conhecimento nos liberta. O conhecimento material nos torna aptos a viver em sociedade. E o conhecimento espiritual nos torna aptos a fazer a nossa própria transformação e a transformar o planeta. Portanto, não existe nada mais importante do que estudar, aprender e conhecer, para que nós possamos nos transformar o planeta, melhorar nossa condição nessa existência e transformar principalmente o espírito, né? Fazer a tal da reforma íntima. Né? A tal da reforma íntima, ela só acontece com conhecimento. É por isso que, para mim, existe um livro, Nara, que eu acho que é um dos livros mais fantásticos que existe. Eu falo em palestras, falo no atendimento fraterno que eu faço, que é da Hermance Dufour, que chama Escutando os Sentimentos, né? Psicografado pelo Vanderlei Oliveira. Esse livro, Escutando os Sentimentos, nos leva à busca do nosso interior e ao nosso autoconhecimento. Não é livro de autoajuda, não. É um livro de autoconhecimento. Nos ajuda a entender a importância de você olhar para dentro de si e aprender, olhando para dentro de si, quem você é. E descobrir as coisas que você não gosta dentro de você. Porque quando você descobre as coisas que você não gosta dentro de você e você reconhece como algo que você não gosta, é um sinal de que você começa a estar se preparando para se transformar. Porque só transforma quem vê coisas que não gosta e admite que tem coisas ruins dentro de si. Aqueles que olham para dentro de si e falam, não, isso não é comigo, eu não sou assim, porque se nega, esses não estão preparados para a transformação íntima, para a reforma íntima. Na medida em que você vê o que você não gosta em você e admite que tem aquilo, e não tem erro, não tem problema nenhum em admitir isso. Qual o problema de eu admitir que eu tenho erros ainda? Que eu ainda sou falho? Aliás, é muito bom. É muito bom, porque só assim eu começo a querer mudar. Quando eu vejo algo que me incomoda. Então, portanto, tudo é um aprendizado, tudo é um conhecer. E é assim que a gente vai transformando devagarzinho, paulatinamente, nós mesmos, a sociedade, a humanidade e o planeta. Um caminho para o terceiro milênio, né? Caminho para ter... Esses são os desafios nossos. Certo. Não só do espiritismo, mas de toda a humanidade, né? Nós agradecemos muito, Cassiano, a sua presença e seja bem-vindo sempre aqui conosco. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Estamos aí. A seguir no Sementeira Cristã, em nossa dimensão, com informações, notícias, campanhas promocionais, programações de eventos das casas espíritas e de outras instituições, desde que tenham suas atividades orientadas pelos ensinamentos de Jesus. A sessão em nossa dimensão tem a apresentação do nosso companheiro Vicente Benatti.
Jornada de Estudo 2014. O Evangelho segundo o Espiritismo, de 4 a 9 de agosto próximo. O motivo central são os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. As atividades culturais doutrinárias serão sempre às 20 horas. Que os ouvintes estejam atentos que nos próximos programas informaremos a programação com os nomes dos expositores e respectivos temas. Local, Grupo Espírita Luz e Amor, Rua Álvaro Abrantes 965, Cidade Nova Franca. Agora atente para um horário de palestra que não é comum. 18 horas. Tema: Querer, Saber e Amar. A cargo do orador William Jacó, do próximo dia 27. Local, Núcleo de Convivência Espírita, Dr. Ismael Alonso e Alonso, Avenida Otto Paiva, 1351, Jardim Portinari. Mais um importante evento cultural doutrinário. Tema: Jung e o impacto do espírito na psique. Palestra da doutora Thaisa Mourão, dia 16 deste mês de julho. Horário, às 20 horas. Local, Culto de Assistência Espírita Alberto Ferrante, Rua Osvaldo Cruz, 1811, Jardim Boa Esperança. 44ª Semana Regional Espírita. As casas espíritas da região estarão sendo movimentadas no período de 20 a 26 desse mês, num período produtivo intercâmbio de palestrantes de cuja programação todos tomarão conhecimento segundo a divulgação da USE Regional de Franca. Consultando as páginas do jornal A Nova Era deste mês, encontrarão o respectivo programa no que se refere aos temas e referências bibliográficas. Já a lista de oradores e respectivos locais já foi enviada por e-mails dos participantes. Diz Kardec, está no Livro dos Médiuns, capítulo 29, na segunda parte, item 334. Esses grupos, correspondendo entre si, visitando-se, permutando observações, podendo desde já formar um núcleo da grande família espírita que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Por causa de enormes prejuízos que os vícios vêm causando às pessoas e às famílias, tanto mais nos dias atuais, chamamos a atenção para as matérias que ocupam as páginas do jornal A Nova Era deste mês, mostrando as graves inconveniências das viciações, tanto quanto os caminhos para efetiva solução. Enfatizamos a importância das casas espíritas que estão recebendo o jornal ocuparem algum tempo tratando de tão relevante esse assunto perante o público que as movimenta, num esforço de convocar a todos para uma séria reflexão sobre a angustiante realidade que envolve jovens e adultos que haverão de vislumbrar como solução os ensinamentos do Evangelho. 18º Envipa, Encontro do Vicente de Paulo. Palestra 19/7, Dr. Maurício Neiva Crispim. Tema: Eu e o Pai somos um. Dia 26, Dr. Severino Celestino da Silva. Tema: Jesus e a Reencarnação. Dia 2/8, Dr. Isaías Claros, de Osvaldo Cruz. Tema: Luz Eterna. Seminários, dia 19, das 9 às 14 horas, Dr. Maurício Neiva Crispim. Tema: Deus, onde está o Pai que o Filho não vê? Dia 26/7, Dr. Severino Celestino da Silva, com o tema Bíblia e a origem do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas essas palestras e seminários serão realizadas à Rua José Marques Garcia, 395, no Teatro Judas Iscariote. Exceção do Dr. Isaías Claro com seu seminário, no dia 3/8, das 9 às 12, que será realizado no Centro Espírita, no Centro Espírita Núcleo Assistencial Avelina Maria de Jesus, sob o tema Centro Espírita, a Universidade do Espírito. 18º Envipa, um grande encontro para todos nós. Mocidade Espírita, lugar de ser jovem. Criem esse espaço na sua casa espírita. Mocidade Espírita João Ferreira de Almeida, domingo a partir das 10 horas. Centro Espírita João Ferreira de Almeida, Rua Joaquim Machado, bairro Novo Centro.
Mocidade Espírita Pedro de Camargo, domingo a partir das 10 horas, Centro Espírita João Francisco de Souza, Rua Doutor Osório de Paulo. Mocidade Espírita é um grupo de jovens que se reúnem com o objetivo de estudar a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, e temas atuais à luz do Espiritismo, contribuindo assim para a informação e formação moral do jovem. Esse grupo denominado Mocidade é um departamento do Centro Espírita, o qual realiza suas reuniões de estudo e desenvolve tarefas. Praticando os preceitos de Jesus, a mocidade interage no meio social, estrutura atividades e atende os interesses e necessidades do jovem de todas as idades, através do movimento de unificação e seu aperfeiçoamento. Mocidade Espírita, lugar de ser jovem, crie esse espaço na sua casa espírita. Mais informações pelo DMI franca@gmail.com. Telefone 374-3178. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje ouviremos mensagem transmitida pelo espírito de José Roberto Gonçalves, especialmente àquela que fora sua mãe no plano físico, externando suas saudades, porém certo de que, tendo sido recebido pelo seu pai no plano espiritual, há de sentir-se firme e orientado, como o deve estar o de sua querida Beatriz, juntamente com quem fora transferido para o plano espiritual. Pede à sua mãe que os recomende a Jesus com suas bênçãos. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida mãezinha Arminda, peço-lhe nos recomende a Jesus em sua bênção. O tempo que parece cicatrizar qualquer ferida não curou ainda as nossas. As chagas da separação repentina, com que não contávamos. Posso dizer-lhe, porém, que Beatriz e eu seguimos com mais segurança para a frente. Aquele desastre numa festa foi algo de terrível para nós. De começo, quando, mais por intuição do que através de conhecimento direto, nos vimos no processo da desencarnação. Mamãe, foi muito difícil conseguir paciência a fim de suportar a imobilidade que me entorpeceu devagar. No íntimo, tentava fazer algo que significasse socorro à companheira, mas os braços estavam parados e não encontrava em mim qualquer recurso para mobilizar-me. Por fim, aquela parada geral de tudo. As mãos inertes, a boca hirta, os ouvidos silenciosos, os olhos ensombrados e o cérebro anestesiado por estranha força. Foi assim que parti, ignorando o que fosse qualquer iniciativa para arredar-me do local em que os veículos se haviam chocado. Depois de tempo grande que não medi, acordei ao lado de meu pai, que me sossegou o espírito para logo atormentado de indagações. A presença paterna não me deu ensejo a qualquer dúvida. Beatriz e eu não residíamos mais no mundo que nos fizera felizes. Chorei ao pensar em seu sofrimento de mãe e me senti ligado aos seus sentimentos. Acordar era retomar a vida, e retomar a vida era reapossar-me do sofrimento que nos ficara de partilha. Agora venho pedir-lhe coragem e segurança. Tanto tempo se foi e vejo-a quase todos os dias, com o mesmo pranto a perguntar: por quê? Não indague mais, querida mãezinha.
e aceitemos a realidade qual se nos mostra. Estou melhorando por aqui e não me esquecerei de dividir com a Senhora todas as boas realizações que o Senhor me permitir efetuar. As saudades são nossas, mas, no fundo de todas as amarguras da separação aparente, as alegrias estão semeadas e produzirão flores e frutos de felicidade para todos nós. Beatriz e eu temos procurado aprender e progredir um tanto. Creia, porém, que o desprendimento dos laços humanos é uma lição das mais difíceis para mim. Porquanto a vejo longe de nós, embora desejando que a sua querida existência seja premiada por Deus com a mais longa extensão possível. O Eduardo e a Francelina e todos os nossos precisam de sua dedicação, e tudo farei para que o seu querido coração se reconforte, permanecendo aí por muito e muito tempo, a fim de que os propósitos das leis de Deus sejam cumpridos. Sempre acreditei que as mães não deveriam morrer nunca, porquanto somente as nossas mães encontram em si o poder de sustentar-nos vivos na terra, com esperança e harmonia de uns para com os outros. Estou contente com a oportunidade obtida e transmito-lhe não somente as lembranças de meu pai, mas também o carinho do meu avô Antônio e da vovó Camila. Querida mãezinha, a todos os meus e nossos pensamentos, com todo o amor a nossa Manuelinha, abraçando-a a todos com os meus melhores sentimentos de afetuosa gratidão. E ao reler ou escutar estas palavras que entrego ao papel, o seu coração me descobrirá por dentro das letras que me refletem os sentimentos de amor e reconhecimento. Deus a recompense por todos os seus sacrifícios por nós, seus filhos, as quais a Senhora sempre se entregou para amar-nos e sofrer por nós todos. E guarde, como sempre, com a Senhora todo o coração reconhecido do seu filho, José Roberto Gonçalves. Um clube de livro espírita é uma das maneiras mais populares de divulgar a doutrina, e o Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo IDEFRAN, cumpre a tarefa de bem divulgar o espiritismo graças à quantidade de livros adquirida das editoras e distribuidoras, o que os tornam muito mais baratos. Um livro que muitas vezes custa mais de R$30 nas livrarias, no Clube do Livro Espírita de Franca você o adquire por apenas R$15 se retirado no IDEFRAN. E com o acréscimo da taxa de entrega você pode recebê-los no local que indicar. E como se trata do único Clube do Livro Espírita que oferece 4 opções mensais, como romance, ciência, filosofia, mensagens, autoajuda, infantis, etc., o associado, além do livro que se obriga a retirar todo mês, pode também retirar os 4 livros do mês ou até sobra de meses anteriores pelo preço atual do clube. E o associado tem mais uma vantagem. É o desconto de 10% em todas as compras que efetuar na livraria do IDEFRAN. Se você reside em outra cidade, ligue área 16 3721 8282 ou envie um e-mail e saiba como fazer para receber seus livros pelo correio.
Para saber como funciona o Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo Idefran, você pode consultar o site idefran.com.br ou ligar área 16 3721-8282 ou, melhor ainda, dê-nos alegria da sua presença. Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. É hora de pergunta e resposta. Hoje vamos ouvir resposta à pergunta da nossa prezada ouvinte Sandra Pereira, do Jardim Alvorada. A Sandra perguntou à equipe do Idefran: antes de reencarnar, o espírito recebe alguma programação com relação à família de que vai fazer parte? Em caso afirmativo, o casamento é programado e existem as chamadas almas gêmeas? Vamos saber isso agora, minha cara Sandra, em resposta preparada em gravação pelo nosso companheiro Jaime Batista. A doutrina espírita é muito clara com relação a esse assunto. Existe sempre uma programação precedendo a reencarnação. Assuntos como em que família reencarnar, casamento, filhos e muitos outros são todos programados. Logicamente, a programação estabelecida é a que melhor atende os interesses do espírito. Se ele conseguisse segui-la, experimentaria grande evolução ao retornar à espiritualidade. Poucos, no entanto, conseguem cumpri-la. A maioria atendendo a interesses outros, todos imediatistas, acaba se afastando das tarefas abraçadas. No casamento, isso também acontece. Uma gravidez indesejada, por exemplo, uma união por interesses materiais ou uma atração sexual julgada irresistível e pronto. Eis o espírito se afastando de seus compromissos. E por que Deus permite isso? Por causa do livre-arbítrio de cada um, que é sagrado. Evidentemente, quando o espírito se afasta das suas obrigações, seus compromissos ficam automaticamente adiados. No futuro, certamente ele terá que retomá-los, muitas vezes em situação muito mais desfavorável. Com relação às chamadas almas gêmeas, temos a convicção de que quanto mais evoluídos, mais os espíritos se afinizam com todos os seus irmãos de humanidade. Existe sim o que chamamos de almas afins, que buscam estarem juntas sempre que possível, por já terem vivenciado muitas experiências em conjunto. No que diz respeito a metades eternas, ou seja, almas que foram criadas uma para a outra, entendo que ela contraria o princípio de fraternidade universal que deve existir entre todas as criaturas, razão de não acreditar em sua existência. Façam perguntas para esta sessão. Anotem os meios de contatar o Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo, CEP 14.400.690.
Se for por telefone, ligue 16 3721 8282. Se por endereço eletrônico, idefran@idefran.com.br. A mediunidade, para triunfar, precisa reconhecer que o amor fraterno é a chama capaz de purificá-la. Com esta séria observação do espírito Argeu Pinto dos Santos, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos a todos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentou o programa Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Jaime Batista. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.